Tarde de sexta-feira muito agitada dentro do nosso gigante da colina. Tarde de não apenas avanço nas negociações, como também de retomada, reabertura. Sobre Lianco, o Vasco de fato avançou e a expectativa é que nesses próximos dias o zagueiro venha a ser oficializado como novo reforço do Cruz Maltino. A proposta já está na mesa do Southampton, clube que hoje detém os direitos econômicos do atleta, e o Vasco aguarda uma resposta do clube inglês para seguir com o negócio. Além disso, também reabertura se tratando de Gustavo Coedjar. O Corinthians ainda não acertou a contratação do volante colombiano e a expectativa é que nessas próximas horas o Vasco reabra as negociações pelo atleta. Além disso, também vamos falar sobre Fran Sérgio, um plano B, caso o Vasco não feche com a sua grande prioridade, que é Gustavo Coedjar. Falaremos também sobre o meio-campo argentino de 30 anos, Emanuel Lanzini. E além dessas, muitas outras informações aqui neste Boa Noite que promete muito a você, torcedor vascaíno. Então, é claro, antes de começar o vídeo, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos aí que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, rapaziada. Um vídeo muito agitado, uma tarde, inclusive de sexta-feira também, muito movimentada, assim como serão esses próximos dias do nosso Vasco da Gama. Então, torcedor, o momento é ruim, o Vasco vem de 5 derrotas consecutivas, o Vasco é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e nós estaremos aqui para chegar junto, cobrar, criticar, reclamar, mas acima de tudo sempre com a prioridade na informação de deixar você super bem informado e por dentro de tudo que acontece no nosso Cruz Maltino. Então, torcedor, se inscreva no canal para que você tenha voz aqui no canal do Gigante para criticar essa atual gestão, essa atual diretoria, esse atual momento do Vasco, mas também para ficar super bem informado com as últimas informações do meu e do seu Cruz, e do nosso, Cruz Maltino. Então se inscreva, deixe seu like aqui embaixo, ative seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários se você está empolgado com esses nomes que estão surgindo no nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu quero, antes de entrar aqui no assunto com vocês sobre contratações, no caso sobre Lianco, sobre Emanuel Lanzini, sobre também a situação envolvendo o Fran Sérgio, tudo o que aconteceu nessa tarde de sexta-feira, eu quero começar introduzindo a vocês como eu gosto de fazer os meus vídeos. Primeiramente, trazer vocês ao assunto, qual é a informação sobre a posição, a forma com que o Vasco vai agir nessa janela de transferências do segundo semestre de 2023. Diferente lá do início do ano, nessa janela o Vasco não irá mais comprar direitos econômicos federativos. O Vasco tem grana, o Vasco tem investimentos a serem feitos, mas esses investimentos serão feitos para contratar, pegar atletas livres no mercado e que demandem um alto valor salarial. É para esse local que o Vasco vai investir as suas forças, os seus investimentos nessa próxima janela de transferências. Então, diante disso, diferente do que aconteceu na primeira janela, nomes de um peso maior, jogadores considerados grandes, começam a surgir nessa janela de especulações. Caso do Lianco, caso do Fabian Balbuena, caso do Emanuel Lanzini, caso do Gustavo Coedjar e vários outros nomes que irão surgir daqui para frente, porque esse é o posicionamento que o Vasco terá nessa próxima janela de transferências. Investir um alto salário, procurar jogadores para bancar esse alto salário mensal e jogadores grandes para reverter essa atual situação. A diretoria do Vasco entende que apenas contratando jogadores considerados grandes e experientes, o Vasco conseguirá reverter essa situação e, de fato, não se rebaixado para uma Série B e conseguir disputar uma vaguinha na Sul-Americana, na Copa Conmebol Libertadores, montar um elenco mais forte e rígido até o final de 2023 para o torcedor não ter nenhum tipo de susto. E a partir disso, é claro, nomes começam a aparecer. Além do Lianco, que a gente vai trazer já novidades, do Emanuel Lanzini, do Fran Sérgio, tivemos informação nessa tarde de hoje de uma reabertura nas negociações. Estou falando aqui de Gustavo Coedjar, um nome forte, um nome importante para a diretoria do Vasco e um nome que é realmente visto com ótimos olhos pela diretoria Cruz Maltino. A informação que temos aqui sobre o Gustavo Coedjar é o seguinte: o jogador hoje que pertence ao Al-Ahly já aceitou de fato a proposta do Corinthians, clube paulista que está interessado na contratação do Gustavo Coedjar. Vasco e Internacional chegaram a oficializar uma proposta pelo atleta. O Vasco colocou R$700 mil na mesa com relação à questão salarial, R$700 mil por mês ao Gustavo Coedjar, enquanto o Internacional também colocou esse mesmo valor. Já o Corinthians subiu muito o nível. O Corinthians ofereceu ao Gustavo Coedjar, para vocês terem noção, R$1.300.000, um valor muito alto, muito grande
principalmente se comparado a Internacional e Vasco. A partir desse momento, o Vasco e o Inter saíram das jogadas, o Cuéllar aceitou a proposta do Corinthians e o Corinthians teve que iniciar as negociações com o Al-Ahly. Até hoje, dia 16 de julho, o Corinthians não conseguiu fechar a negociação do Gustavo Cuéllar. E exatamente por esse motivo, exatamente por ainda não ter tido um desfecho, o Vasco voltou a considerar o nome do Cuéllar para essa próxima janela de transferência. A informação que nós temos é que pelas negociações entre Corinthians, Cuéllar e Al-Ahly estarem nesse momento paradas, o Vasco entrou novamente pela briga do volante. Informação lá do jornalista Juan de Lima, ou seja, o Vasco está atento, o Vasco já colocou na mesa a oferta que tem pelo volante colombiano, tem um grande interesse na contratação desse jogador, é de fato o plano A da diretoria do Vasco, mas é um nome que o Corinthians ofereceu R$1.300.000. O Vasco não vai colocar essa grana na mesa. Proposta pelo Cuéllar já foi feita, R$700.000 mensais, um valor, na minha opinião, até considerado alto, visto que hoje o maior salário do Vasco é o do Pedro Raul com R$500.000. Então o Vasco aumentou o salário do Cuéllar, colocou já um valor considerado alto para a atual folha salarial e busca esse plano A. Está observando a situação, está novamente na briga e, é claro, a expectativa é que consigam um desfecho. É uma situação muito semelhante ao do Emmanuel Lanzini, que a gente já irá trazer novas informações. Há esperança, não otimismo. O Vasco quer o Cuéllar, mas realmente vê não tão perto como a situação, por exemplo, do Lianco sobre um desfecho positivo. E caso o desfecho positivo não se apresente com relação ao volante colombiano Gustavo Cuéllar, o Vasco já trabalha com planos B. Dentre esses planos B, um deles é de fato o volante Fran Sérgio. Informação que tivemos aí nessa tarde de hoje, através do jornalista Matheus Guimarães, é que o Vasco tem um interesse na contratação desse volante brasileiro de 32 anos e tem passagens por Braga, hoje veste a camisa do Bordeaux da França e está aí realmente já na mira do Cruz Maltino há bastante tempo. Esse volante foi oferecido ao Vasco lá no início do ano, lá no início da temporada. As negociações acabaram não avançando e visto que nesse momento o Vasco ainda não tem esse primeiro volante, o Vasco pode reabrir conversas com o empresário do volante para agora realmente conseguir a contratação do jogador. O grande sonho de consumo, a grande prioridade é o Gustavo Cuéllar. A expectativa do Vasco é que traga o Cuéllar e dê a camisa 5 para o volante colombiano. Mas caso não consiga fechar com o Gustavo Cuéllar, exatamente por esse motivo, por ser um jogador acessível, o Fran Sérgio, que está na mesa do Vasco, foi colocado na mesa do Vasco por meio de empresários intermediários, o Vasco vê esse jogador com uma grande segunda opção. Até porque eu mesmo tenho desejo de voltar ao Brasil. Ele tem passagem por Guaratinguetá, Criciúma, Internacional. Mas nesses últimos anos realmente passou a grande parte da sua carreira na Europa. Capitão de Braga, no caso o clube grande aí do futebol português, jogador importante para o clube francês Bordeaux. Então agora o objetivo é retornar ao Brasil e finalizar a sua carreira aqui no futebol brasileiro. Então, primeira opção, sonho de consumo Cuéllar. Caso não dê certo, o Vasco vai procurar outros nomes e dentre as possibilidades, o Fran Sérgio é um nome muito bem quisto. E passando rapidamente, antes de entrarmos na situação do Lianco e finalizar a vocês sobre informações de mercado, quero falar aqui sobre Emmanuel Lanzini, pois o Vasco pode estar utilizando uma estratégia, uma arma, um triunfo para conseguir a contratação do ex-camisa 10 do West Ham. Inclusive nessa tarde de hoje, o clube inglês que detinha os direitos econômicos do jogador oficializou a saída do atleta. Ele terá o seu vínculo contratual sendo encerrado no dia 30 de junho, tem ainda mais 14 dias de contrato, mas hoje mesmo o West Ham já oficializou a sua saída. É um jogador de 30 anos, jogador de qualidade, um jogador renomado, que era o camisa 10 do West Ham e é também o sonho de consumo para ser o 10 do Cruz Maltini. Gente, uma OBS, uma observação, parênteses, um time formado por Léo Jardim, Lianco, Léo Pelé, Pumita, Piton, Cuéllar, Jair, Manuel Lanzini como camisa 10, um ponta esquerda de qualidade que vai vir, Pedro Raul e Gabriel Peck, é um time de outro nível. É sair da água para o vinho. Então o Vasco tem a expectativa de trazer esses grandes nomes. O Lanzini é um desses nomes. E o Vasco tem como triunfo ninguém mais, ninguém menos do que o Abelão. Nome muito criticado por mim e por nós, torcedores vascaínos, nessas últimas semanas, por atitudes erradas por parte desse departamento de futebol, pode hoje ser uma peça importante para trazer o jogador. O Abel Braga treinou o Emmanuel Lanzini lá no Fluminense nos anos de 2011 e 2012. Se você não sabe, o Emmanuel Lanzini teve uma curta passagem pelo tricolor das Laranjeiras. Além de já ter vestido a camisa do River, do West Ham, do Al Jazeera, nos anos de 2011 ele atuou durante 22 partidas com a camisa do Fluminense e em 2012 durante 20 jogos. Nesse período, o Abel Braga estava no comando técnico do tricolor. Então, exatamente por esse motivo,
O argentino foi treinado, no caso, pelo Abelão, que deu ótimas recomendações sobre ele ao atual departamento de futebol do Vasco, e exatamente por isso, pelas recomendações dadas, pelo já trabalho realizado com o Emanuel Lanzini, o Abel pode ser essa peça importante de contratação do meio-campo argentino, que hoje está perto do River. Hoje é um nome que o River tem grande interesse, mas o Vasco aparece como uma outra parte desse projeto que pode acabar impedindo a sua ida à Argentina e o seu retorno ao clube onde iniciou a carreira. Emanuel Lanzini é um baita nome, um nome diferenciado, e volto a repetir, é o sonho de consumo da diretoria do Vasco. E para finalizar, assunto de mercado aqui a você, eu quero falar sobre praticamente reforço fechado. Detalhes eu não vou confirmar, porque sabemos que o futebol é muito dinâmico. Eu posso estar aqui chegando agora e falando para vocês que fechou, e daqui a 30 minutos a situação revirar completamente. A situação do Lianco é a seguinte: o Vasco tem a perspectiva de definir de fato essa contratação em breve. O Vasco enviou essa proposta para o Southampton, uma proposta oferecendo 1 milhão de euros, caso o Lianco consiga cumprir metas. Essa meta se diz de jogos, no caso partidas a serem jogadas, um número específico de jogos, campeonatos, pontuação, no caso classificações, tudo isso está envolvido na cláusula contratual, será um empréstimo de 1 ano, e caso as metas venham a ser batidas no final do contrato, que se dará em 30 de junho de 2024, o Vasco terá que pagar pela cotação atual 5.200.000 reais ao Southampton pela contratação do atleta. Além disso, o Southampton ainda manteria um pequeno percentual do jogador, ou seja, o Vasco pagaria, mas não para ter o Lianco num todo. Ficaria ainda uma banda dos direitos econômicos do atleta ao clube inglês. Então o clube já enviou essa proposta, nesse momento aguardo sim dos ingleses, a expectativa é grande, tanto do Vasco quanto também do empresário e das pessoas que giram em torno da carreira do atleta, de um desfecho positivo. É o desejo do Vasco e é o desejo do Lianco vestir a camisa do Cruz Maltino. Então essa proposta foi enviada, segundo informações do GE, na quarta-feira. Volto a repetir, ainda não houve nenhum tipo de resposta, mas a expectativa é que nos próximos dias ocorra um desfecho positivo. É um baita de um jogador, gente. Jogador com passagens por Torino da Itália, Bolonha da Itália, Southampton da Inglaterra, Seleção Brasileira, São Paulo. É um jogador diferente, é um xerife que será para o nosso sistema defensivo e que muda o nível do elenco. Além do Vasco, clubes do futebol italiano também sondaram o Lianco, clubes do futebol brasileiro sondaram o Lianco, mas é um desejo antigo, tanto do Cruz Maltino pelo Lianco, quanto também do Lianco pelo Cruz Maltino. Então a expectativa é que o Vasco consiga essa baita de contratação e realmente reforce o seu elenco para o restante da temporada. Te anima? Gostou do vídeo? Esse Boa Noite Gigante cheio de informações de mercado? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os amigos vascaínos que estão aí também querendo ficar por dentro. Ajude o nosso canal a bater os 100 mil. Conto com você, conto com a sua ajuda, então vamos que vamos. Se inscrevam, deixem nos comentários a sua opinião nessa tarde de sexta-feira agitada e boa para nós torcedores. Compartilhem e, como eu sempre falo, saudações vascaínas.